Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Voz Terapia. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, que a presença dele é rara. Então eu tive a honra de chamá-lo aqui. No dia que eu soube que ele estava aqui, falei, ó, amanhã você vem aqui pra gente gravar, cara, por favor. Mas antes de eu apresentá-lo, alguns já devem conhecê-lo. Antes de eu apresentá-lo, eu quero pedir, na verdade, que você deixe seu like, curta, compartilhe. Comente se você conhece ele, não vou falar o nome dele ainda. Ele, se você conhece ele de algum lugar, comente, fale como foi a sua experiência com ele, porque esse cara rodou o mundo inteiro praticamente. Falta alguns países ainda, né, pra rodar? Faltam muitos países pra rodar. Muitos países pra rodar, mas ele já rodou mais que muita gente por aí. Enfim, esse podcast, esse episódio tem o oferecimento da Zion Imports, a importadora de produtos Apple, né? iPhone, AirPods, iPads, e tudo que é a Zion importa, tá? Então, se você tem interesse em comprar um iPhone ou então algum aparelho Apple seminovo ou novo, vai lá no Instagram, no @_Zion Imports, e você vai ter a melhor oferta pra você lá, tá bom? E eu tô sem voz já, nem 2 minutos falando, já tô sem voz. Quero apresentar aqui Maurivan Júnior, vulgo Juninho, ou como os seus filhos lá da Romênia te chamam, Junior. Se apresenta aí, meu querido. Como é que você tá? Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui. Prazer é todo meu. Sou Maurivan Júnior, mas todo mundo me chama de Júnior. Vocês me chamam de Juninho. Os mais chegados chamam de Ju, mas depende também. Eu sou chegado. Você é chegado, eu sei, mas tô falando, tipo, quem me chama de Ju, geralmente tem que ser mais chegado, né? Tem que ter muita proximidade, né? Tá certo. Mas eu sou missionário na Romênia. Eu tô há 2 anos e 3 meses lá. E aí, essa semana... A semana você tá aqui, né? Tô aqui no Brasil. Um intercâmbio curtíssimo. Curto, tinha que resolver uns problemas e aí... E aí você veio resolver o problema aqui também. Mas aproveitar pra ver os amigos, ver a família, essas coisas, né? Bacana, cara, bacana. Me conta, né, assim, você vai falar um pouco da sua missão na Romênia, mas me conta um pouquinho do Maurivan Júnior, então do Juninho pessoal. Quais são os seus gostos, quais são situações que você gosta pra caramba. Me conta um pouquinho do Júnior pessoal. Ok, contar do Júnior pessoal. Só uma coisa, talvez, gente, ele vai confundir o inglês com o português aqui. Eu imagino que isso vai acontecer. Espero que não. Porque ele tá acostumado com outras línguas. Mas você e traduz pra ele aqui. Eu gosto, na verdade sempre gostei de línguas, de idiomas. Sim. Então desde pequeno gostava do inglês, mas eu não tive oportunidade de estudar. E, assim, numa escola particular, tudo que eu aprendi no ensino médio. Então sempre gostei de idiomas. Gosto de vôlei, gosto de tênis. O Júnior pessoal, gosto de música, sou músico também. Sou músico. Tenho especialização em áudio e music production. Música produtor musical. Produção musical. Olha. Deixa eu ver. Eu gosto de trabalhar com crianças, é o que eu faço hoje. Sou compositor. Muito bom. O que mais? Tá bom já, né? Tá bom. Beleza. E vamos lá, você é missionário e geralmente os missionários dão uma rodada, né? Deixa eu explicar pra pessoal que tem gente que talvez não conheça esse termo. Dentro de algumas entidades, igrejas, por exemplo, existem as pessoas que são missionárias, que são pessoas que levam, como posso dizer a palavra? Me ajuda, levam o evangelho para lugares que às vezes são mais afastados, tal, lugares que talvez tenham uma decadência do evangelho, por exemplo, se a religião, no caso, é evangélica. Tem missionários de tudo quanto é religião. E aí a pessoa leva essa palavra, leva esse evangelho até essas pessoas. Então, para você que não sabe o que é um missionário, você está assistindo um desses aqui, e ele vai explicar um pouco também como funciona. E aí, você sendo missionário, você rodou alguns lugares. Sim. Me fala como foi que surgiu esse desejo de ser missionário, se foi do nada, sei lá, você teve um encontro com Deus e resolveu fazer isso. Como é que rolou? Então, no meu caso foi, como eu já falei, eu sempre gostei de línguas, eu sempre tive um desejo de ir para fora do Brasil. E em 2011 eu estava terminando o ensino médio e queria que vou fazer faculdade, eu sempre fui um nerd, sempre fui... Isso é verdade, você é muito inteligente. Aí eu sempre gostei muito de física, de matemática, mas também de geografia. Então, pra mim, o final do ensino médio foi muito conflitante, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu gostava de tudo e, ao mesmo tempo, não sabia o que eu ia fazer. Então,
eu senti esse desejo de saber qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Sim. Porque eu nunca quis, por exemplo, eu tenho alguns colegas que queriam fazer determinada faculdade mais pelo dinheiro que iam ganhar do que realmente por gostar de fazer o que fazem. E eu nunca me imaginei, nunca me olhei pensando, eu nunca me pensei, eu quero fazer alguma coisa que eu não gosto só por causa do dinheiro. Eu sempre quis, na minha vida pessoal, sempre quis que a minha vida valesse a pena, que fazia a diferença. E nesse desejo de encontrar o meu propósito, o meu destino, eu me via indo pra fora e ajudando pessoas, falando de Deus e ajudando igrejas e compartilhando um pouco da minha história. Uhum. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o Enem, fiz vários testes de vestibular e passei para as universidades, mas eu não estava em paz. Eu até me matriculei na UFABC, na Federal do ABC, mas não estava em paz. Seu coração não estava ali. Não. E aí eu falei com os meus pais, eles falaram, então tá bom, vamos esperar e o que for Deus vai direcionar e a gente vai ver. E levou um ano, em 2012, eu não entrei na faculdade, eu realmente falei, isso não é o que eu quero. E depois desse um ano eu falei que surgiu a oportunidade de eu ir para uma escola de missões no Rio de Janeiro. Uhum. E lá, eu fui então em 2013, e lá foi quando eu comecei a realmente entender, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu estudei no Rio de Janeiro, no primeiro semestre eu estava estudando no Rio, e no segundo semestre eu fui enviado para Amazonas, para Manaus. Legal. E lá a gente ajudou a comunidade ribeirinha, a gente ajudou a começar uma igreja nova, a gente ajudava na igreja. E eu me via fazendo isso, porque era algo que eu gostava, era algo que eu me identificava, mas ao mesmo tempo eu queria também ir para fora. Uhum. Então, eu conversando com os meus pais, a gente encontrou uma escola nos Estados Unidos, e em 2014 eu fui para lá, pro Texas, e foi de lá então para cá, de 2014 para Ford, para... De 2014 em diante. Em diante, Eu tô bom em inglês, cara, eu tô ficando bom, hein? Aí eu comecei a viajar, então estudei no Texas um ano, depois voltei pro Brasil, aí fui pro Chile, voltei do Chile, aí depois fui pra Flórida, voltei da Flórida, aí depois fui pro Chile de novo. Aí quando eu voltei do Chile, eu fui pra Israel. Aí em Israel eu fui visitar a Romênia, que é onde eu tô hoje. Sim. E porque passagem de avião de Israel pra Europa é muito barato, então eu vi a oportunidade. Como se fosse daqui pro interior de São Paulo. Tipo, 20 euros, 100 reais de avião. De avião ainda. E aí eu fui pra Romênia, então Israel, Romênia, e voltei pro Brasil. E depois disso... Acabou? Não lembro mais? Aí, depois disso você veio não, Romênia? aí fui pro Chile, eu confundi. Eu fui pra Israel antes de ir pro Chile. Sim. Aí fui pro Chile, passei 3 meses lá, voltei. E em 2020 fui pra Romênia. Aí tô lá até hoje. Tá lá e até vou hoje. ficar lá até sei lá quando. Até o fim da vida. Espero, eu gosto muito de lá. Sim. Eu falei um pouquinho aqui, mas explica pra gente o que é ser um missionário. Okay. O que é fazer missões. Uhum. Então, eu creio que todo mundo nasce com um propósito. E a nossa missão, o nosso propósito é realmente mostrar a luz de Jesus, no nosso caso. Mas você não sabia qual era o seu propósito, né? Eu sabia que eu queria fazer a diferença, eu queria ir pra fora, mas eu não sabia como eu ia fazer isso. Uhum. E eu sempre tinha esse desejo, porque eu queria. Sim. Eu queria viver uma vida que valia a pena. E no meu caso, eu busquei o que eu queria fazer. Eu sei que eu sempre gostei de idiomas, eu gostei de música, gosto de idiomas. Eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso, esses talentos que eu tinha. Então, eu usava as coisas que eu sei que Deus me deu, porque um talento para música ou a facilidade para aprender idiomas, eu falei, não é possível que eu tenha isso só porque, à toa. Eu não quero usar isso só porque eu tenho. Então, eu queria usar os talentos que eu tinha para fazer a diferença. Que é a busca do propósito. Exatamente. E quando eu comecei a viajar e ajudar pessoas de outros lugares que não iam me dar nada em troca, falar de Deus, a sentar e conversar, sabe? Você sentar numa tarde, igual quando eu estava em Israel, por exemplo, um dia eu estava trabalhando num hostel lá, e um dia eu só sentei numa tarde só para ficar ouvindo um rapaz que tinha problema com alcoolismo, e sentei para ouvir, sem falar nada, sem querer dar minha opinião sobre a vida dele. Na verdade, eu estava ouvindo. E no final da conversa, o cara chega para mim e fala, nossa,
Você é a primeira pessoa que para sentar para me ouvir e eu vejo que o seu cristianismo é verdadeiro. Uhum. Porque você não tá querendo enforçar a sua religião para mim, você tá sentando para me ouvir, você se importa com o meu problema. E isso me tocou muito. Sim. Porque aí eu realmente entendi que a minha decisão de não ir para a universidade, para dedicar minha vida para servir a outros, estava valendo a pena. Sim. O ser missionário é servir, né? É isso. É você ter a minha missão é servir. Sim. E no meu caso é servir um povo que não é o meu. Tem essa ainda, né? De ser uma pessoa que não é da sua língua, não é da sua cultura. Exatamente. Não são pessoas próximas a você, pessoas totalmente desconhecidas e você... Acho que é mais difícil ainda. Por exemplo, eu consigo servir meu pai, minha mãe, meus amigos, mas quando eu não conheço aquela pessoa, não tenho uma intimidade, é um pouco mais difícil. Então é desafiador. Né? E assim, porque quando a gente fala de missões, eu tô no meu caso é uma missão transcultural, porque eu tô fora da minha cultura. Isso. E é um nível de desafio maior, porque, por exemplo, quando eu fui para Manaus, o pessoal fala a minha língua, eles falam português. Tem muitas coisas que são regionais que, of course, claro que toda... que o Brasil é um país muito grande, então vai ter diferenças regionais, mas em termos de mentalidade, em termos de cultura, a gente compartilha da mesma cultura. Sim. Então não foi tão desafiador, mas a partir do momento, quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, foi um choque cultural muito grande para mim. É muito grande. Muito grande. Porque eu vi muita coisa que antes eu nunca tinha visto e eu fiquei escandalizado com algumas coisas que pra mim eram assim absurdas, com o nível de consumismo de gente que não dá valor à comida. Nos Estados Unidos tem muito disso, né? Eles são o país talvez mais capitalista e o mais consumista. Eles pregam isso, né? O consumismo. Tanto que tudo que eles fazem é dentro disso. O carro, casa... eu vejo até às vezes alguns vídeos que o pessoal vai lá mexendo no lixo do americano e consegue achar um iPad, por exemplo, consegue achar PS5. Um PlayStation 5. Eles acham lá de boa o negócio. Eles vão lá porque eles consomem, cansei, joga fora, compra outro depois, de boa. Exatamente. Tipo, então esse estar fora, servir um povo que não é o seu, é um desafio muito maior. Sim. Porque no meu caso, primeiro, quando eu fui em 2014 pro Texas, antes de ir para o Texas, eu fiz um curso de inglês, porque eu sabia que ia para os Estados Unidos, então eu falei, eu preciso aprender. Eu já tinha uma noção, sabia gramática, mas nunca tinha conversado com ninguém. Tipo, eu tinha encontrado alguns gringos em Manaus, arranhado o meu inglês. Né? Mas quando eu fui pro Texas, eu gosto de falar, sou uma pessoa que gosta de falar. Comunicativa. Você me conhece. Conhecemos. E quando eu fui pra lá, o meu primeiro mês eu não conseguia falar, porque eu não conseguia formar uma sentença de 2 minutos. Caramba. E eu fiquei muito chateado comigo mesmo, tipo, cara, eu não consigo falar. Mas ao mesmo tempo eu não me conformei, porque eu tinha colegas lá na escola que eu tava estudando, brasileiros, que estavam lá há 3 anos e não falavam inglês porque eles só ficavam entre eles ali. Se reuniam entre brasileiros. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Tem muito disso. Eu atendi um tempo uma paciente que mora em Boston, em Massachusetts. E lá tem muita colônia de mineiros, brasileiros e mineiros. Muito. E aí ela fala que os mineiros não falam bem, nada contra os mineiros, pelo amor de Deus. Mas os mineiros que estão lá não falam bem porque eles se reúnem e não estão nem aí, não querem se preocupar em falar, né? Sendo que talvez, na minha cabeça, eles deveriam, porque eles estão em outro país, né? Desculpa. Tudo bem. Mas eu fui esse tipo de pessoa, eu vi meus colegas... Era de Minas? Não. Não era de Minas, não. Mas conformados com, eu vou sair, só saio com o brasileiro, meus amigos são brasileiros, me ajudam. Não, cara, se eu estivesse fora eu ia querer falar inglês. Exatamente. Não, eu vou viajar, eu vou querer falar, hey, how are you, I'm fine you, vou falar, cara, tem que falar. Mas essa é a ideia, entendeu? Você se desafia. Não, eu saí, estando fora, por exemplo, quando eu saí de casa e fui pra escola de missões, eu saí da minha zona de conforto, porque não tinha mais meus pais, tinha que fazer laundry, tinha que trabalhar, lavanderia, lavar sua roupa. Lavar roupa. Lounge, você viu? Lounge. Eu tinha que sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu tava no Brasil. Se quiser ligar pro pai, liga o telefone do Brasil, liga na hora. Mandar dinheiro no banco tá no Brasil, faz um depósito, é mais fácil. Fui para os Estados Unidos,
outro idioma, tem que mandar em dólar, tem que fazer a transferência por Western Union. Tem que se virar, tem que se virar. E às vezes o dinheiro era pequeno, porque não tem dinheiro, né? Eu viajo muito, mas não tenho dinheiro, então... O pessoal às vezes acha que é um ponto interessante, né? Às vezes o pessoal acha que o missionário é cheio da grana. Eu acho que é a pessoa que menos tem dinheiro, né? Porque ele tá ali, que nem você falou, que foi pro Chile, Israel, Romênia, foi 2 vezes pros Estados Unidos, né? Pra Texas depois. Flórida. E aí a pessoa pensa, o cara viajou pra caramba, tá cheio da grana. E não é assim, né? Porque não. É o que eu falei, o missionário ele tá pra servir. Isso. E ele, geralmente, alguém banca ele. Uma coisa que o pessoal talvez não saiba também, que o missionário às vezes é sustentado pela igreja dele, né? Vamos supor, ele tem uma igreja X aqui, aí a igreja demanda o dinheiro pra ele lá, pra ele sustentar lá. Então, como você falou, o dinheiro era pouco, eu tinha que me virar com o que eu tinha. Mas foi algo que eu cresci muito. Tipo, eu acho que foi um desafio que me ajudou a amadurecer, né, e não me... Como que fala? Não me... Manda um jeito que... Fala em inglês que a gente tenta traduzir não aqui. Não me desmotivou a continuar perseguindo... Perseguindo não é perseguindo. Buscando o meu propósito, no sentido de viver esse estilo de vida. Porque eu nunca faltou nada. E mesmo que o dinheiro fosse pouco, mas nunca me faltou nada. E eu sempre vi a fidelidade de Deus na minha vida, nesses anos. Então, nos Estados Unidos, eu vi esse choque cultural. Foi uma coisa muito diferente. E em cada lugar que eu fui para servir, as pessoas são diferentes, a mentalidade é diferente. E eu acho que também o fato de começar a viajar e conhecer outros lugares e culturas ajuda a gente também a ampliar a nossa visão de mundo. Sim, a nossa mente abre, né? Muita coisa muda. A gente vai começando a ver algumas culturas, alguns tipos de pensamento. Você vai não sendo mais, por exemplo... A gente fica muito preso aqui, tipo, a cultura daqui, os preconceitos daqui, acho que tudo. Conceitos, preconceitos, tudo a gente cria. E quando a gente vai pra fora, a gente percebe não somente questão de dinheiro, comida, etc., mas a nossa mente vai abrindo para outros lados. De, nunca pensei por esse modo. Eu, por exemplo, vejo em você. O Mauro Evangelho que eu conheci há 10 anos atrás, ou menos, mais, há uns 15 anos atrás, não lembro agora, acho que faz uns 15, 12, sei lá. Uns muitos. Uns muitos anos. É diferente do que o Mauro Evangelho que eu vejo hoje, porque a sua cabeça mudou e não, tipo, ele não somente amadureceu, mas a sua cabeça é aberta para outras coisas, porque as vivências foram muitas, né? E o fato de você estar em contato com outras pessoas que realmente não são o seu povo te ajuda a ser mais humano, eu acho, no sentido de... empatia. Porque, no meu caso, eu cresci num lar evangélico, então a minha visão de mundo era baseada numa visão de mundo evangélica brasileira, basicamente. E eu não acho que isso é uma coisa ruim, mas quando eu comecei a viajar, isso me ajudou muito a também ver que, mesmo eu vou encontrar pessoas evangélicas em outros lugares do mundo, que não pensam igual a mim. E o que isso faz elas erradas? Não, na verdade faz diferentes. E a diferença é que faz o mundo ser mais interessante. Porque se todo mundo pensasse igual, se fosse todo mundo igual, ia ser muito entediante. Então, o fato de ir pra fora me ajudou também a me conhecer melhor no sentido de entender como eu posso lidar com pessoas que não pensam igual a mim e ao mesmo tempo respeitar, ao mesmo tempo ajudar. Como que eu posso ajudar alguém que tem uma visão de mundo diferente da minha? Porque se a minha missão é servir, eu tenho que servir a pessoa. Mas no caso dela, ela tá inserida numa cultura que não é a minha. Como que eu posso ajudar uma pessoa? Sem ferir a cultura dela. Exatamente. O que você tá falando, desculpa interromper. Pode falar. É que eu chamei a Ivna aqui, a psicóloga, que ela é do Médicos Sem Fronteiras. E talvez ela seja uma missionária e não saiba, né? Porque ela vai para vários lugares, e ela falou exatamente isso, da interculturalidade. Eles vão lá para ajudar o Médicos Sem Fronteiras. Sim. Mas ela não pode ferir, tipo, a religião da pessoa. Por exemplo, se ela foi pro Oriente Médio, o pessoal tem que usar o hijab. Hijab? Burca? Tem burca também, mas acho que é hijab. As mulheres usam lá. Então, tem que... Não pode mostrar o cabelo, não pode mostrar a parte do corpo. Então, elas tinham que respeitar. Vai fazer um exame, beleza. Mas aí tem que ser um lugar separado, sem ninguém. Para que ela possa ser cuidada, para que ela possa ser tratada ali de alguma forma. Então, sim, o Médicos Sem Fronteiras vai para ajudar, vai para servir, mas sem ferir ali a cultura, sem ferir, por exemplo, sei lá, algum tipo de política que tenha, né? Porque
geralmente eles vão em lugares que tem muito conflito. Aí tem que, tipo, de boa, assim, pisando em ovos, mas o intuito é ajudar, o propósito é ajudar. Exatamente. Aí me lembrou disso. E isso é verdade, isso é muito verdade, porque, tipo, hoje eu posso conversar com alguém que é muçulmano e a pessoa vai saber que eu sou cristão, que eu amo Jesus, vai entender o que eu penso e o que eu creio, mas a gente consegue manter um nível de respeito e de amizade. Não cria um conflito? Não. Porque eu imagino que deve ser difícil. Pra você ter ideia, a gente tem um dos nossos staff no... dos seus trabalhadores, ele é muçulmano na Finding Hope. Sim. Então, eu falo o que eu creio e ele pergunta, ele é curioso, ele fala, como você crê, por que você crê isso, por que você age assim? E o legal é que ele vê o que eu creio nas minhas ações, porque, por exemplo, uma pessoa, aconteceu um problema, ele estava interessado numa pessoa e essa pessoa falou muito mal de mim pra ele, e ele estava começando a trabalhar com a gente, mas como ele me vê todo dia, a gente mora no mesmo lugar, núcleo, né, do lugar. E ele me vê todo dia e depois de alguns meses ele chegou pra mim e falou, Júnior, me desculpa porque eu ouvi essa pessoa falar isso de você, e é mentira, porque o Júnior que ela descreveu pra mim não é o Júnior que eu vejo no dia a dia. Você não é arrogante, você não é uma pessoa que trata os outros mal, você não é uma pessoa que é duas caras, eu vejo isso em você. E ele chegou e pediu desculpa pra mim. Eu nem sabia que a outra pessoa tinha falado mal de mim. Mas ele chegou pra mim e falou, me desculpa porque eu acreditei nela. Sim. Então, e aí ele fala que, eu acho o cristianismo de vocês e eu aprecio muito. Porque ele entende, entendeu? E ele consegue respeitar a sua religião e você... E assim, falando da Finding Hope, o que a gente busca lá... Opa! Tocou o alarme do cara. O que a gente busca na Romênia, o nosso trabalho... A gente trabalha com órfãos. É isso que eu te perguntar. O que é a Finding Hope? Vamos explicar pro pessoal o que é a Finding Hope. Finding Hope. Explica aí. Ok, a Finding Hope é um ministério, mas é uma associação que a gente trabalha com órfãos. Tem casas para órfãos. No Brasil é casa-lar? Aqui é casa-lar. Casa-lar. Antigamente o pessoal falava abrigo, né? Mas casa-lar. Mas num sistema sistema family type. Tipo familiar. De vocês é o estilo familiar. Isso. Aqui não, aqui é uma casa lá e as crianças ficam por ali. Não tem, por exemplo, um pai social. E tal, etc. Okay. Quer falar alguma coisa, Vitor? Você cantou a música do Finding Hope, inclusive tem a música do Finding Hope. Sim. Eu compus. Depois eu vou colocar o link aqui na descrição da música, do clipe que o Júnior fez, compôs essa música. Com as crianças estão lá, você vai ver algumas crianças que são do Finding Hope, e é muito legal o projeto, e a música é em inglês, obviamente, aí você pode tentar traduzir, ou então... Finding Hope significa encontrando esperança. Boa. Continue. Então nós temos 3 casas na Romênia, na região de Sibiu, que é na Transilvânia, e... Transilvânia é o lugar onde fica o Drácula? Drácula, isso. Transilvânia, Hotel Transilvânia. O trabalho começou há 6 anos, 7 anos... 6, 7 anos, com um casal americano-romeno. O Nathan, o fundador, é americano e a esposa dele é romena. E a esposa dele é órfã. Ela foi criada, a mãe dela morreu e ela foi criada nos orfanatos do estado da Romênia, até que um grupo de americanos um dia foi no orfanato dela, eles conheceram ela, gostaram dela e quiseram se tornar sponsors. Apadrinharam. Levaram ela para os Estados Unidos, ela estudou no mesmo lugar que eu estudei, no Texas. E lá ela conheceu o marido dela. E então, ela como órfã, ela sempre teve desejo de ajudar órfãos. E mesmo mesmo quando ela estava nos Estados Unidos, as amigas dela do orfanato ainda estavam lá. Eles compraram uma casa na Romênia para ajudar os órfãos mais velhos. Então, o trabalho deles começou há muitos anos atrás. Sim. Porque eles sempre ajudaram órfãos, sempre tiveram envolvidos. Ela, por ser órfã, sempre ajudou as amigas dela que cresceram no orfanato, sempre ajudam a arrumar empregos. Porque os órfãos na Romênia são muito mal vistos, são muito marginalizados. Ah, é? São, porque tem esse emblema, esse rótulo, que são órfãos, e a maioria deles vem de comunidades ciganas. Então, é um rótulo duplo. Sim, órfão além e de cigano. Além de ser órfão por si só, aí tem essa estereotipia da sociedade romena com os ciganos. Então,
é muito difícil para órfãos ser inserido na sociedade. Então, desde antes da Finding Hope, o Nathan Young, eles compraram uma casa, davam hospedagem e comida para órfãs mais velhas, porque a maior vulnerabilidade são as meninas. Quando elas faziam 18 anos, elas têm que sair do orfanato e não tinham para onde ir, e é muito perigoso porque elas não sabem como viver em sociedade. Então eles ajudaram com essa casa, ajudaram com empregos. Muitos das órfãs estão em empregos há 20 anos já por causa do Nathan e da Anka. E há 7 anos eles estavam morando nos Estados Unidos, mas aí eles foram passar férias na Romênia e estavam numa estação de trem e encontraram um menino pequeno, eu acho que 3 anos ele tinha na época, e mendigando, e magérrimo, mendigando. Desnutrido tudo. E aí eles quiseram ajudar o Aline. E ele foi a primeira criança, ele foi o catalista, o catalisador. Ele foi caramba! O primeiro, vai. O primeiro, mas foi o que gerou esse desejo de abrir as casas para crianças. Sim. Então, eles não tinham... Há 7 anos atrás, se perguntasse, eles não tinham a intenção de abrir uma casa para crianças, mas por causa do Aline, dessa criança de 3 anos que eles encontraram na estação de trem, abandonado, abusado, desnutrido, e eles... 3 anos ele tinha? Na época eu tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos, estava sozinho? Sozinho, mendigando na rua. Porque Caraca. A mãe dele... O que a mãe do Aline fazia? Ela teve 16 filhos, sempre tem filho, aí manda as crianças pra rua pra mendigar, trazer dinheiro pra ela. Pra sustentar ela. Isso. Então, aí eles falaram, vamos ajudar. E aí surgiu a ideia de abrir a casa pra crianças, aos 7 anos. Então, se você pensar, é um trabalho novo, não tem nem novo. 10 anos. E a ideia surgiu, a primeira criança foi o Aline, eles conseguiram toda a papelada, levaram ele para os Estados Unidos, aí depois voltaram para a Romênia e abriram a primeira casa com 12 crianças. E ficou só com uma casa por 4 anos. 4 anos, ou 5. Eu não tô Bota 5, né? 5. E, então, aí a casa estava completa com as 12 crianças. O limite era 12? Isso, porque a ideia da Finding Hope é proporcionar um lar para as crianças. Sim. Então o Nathan e a Anka, eles nunca quiseram ter uma casa muito grande, porque senão ia parecer uma instituição. Sim. Então, 12, pelo um menos, número é um número, você tem famílias de 12 crianças. O Nathan mesmo é da Carolina do Norte, ele tem 11 irmãos, né? 6 adutivos e 5 biológicos. Então veio dessa ideia aí. Isso. Né? De 12 no máximo, pra dar uma atenção e não ficar igual uma instituição, uma Exatamente. Briga, né? E aí surgiu, mas durante esses 5 primeiros anos o trabalho foi crescendo, e aí eles conseguiram comprar mais 2 casas. Sim. Então já teve dinheiro para comprar as casas, e aí tem toda a questão de papelada, de documentação, de vistoria, e levou... Então, nesses 5 primeiros anos, mas depois de 3 anos eles já tinham as outras 2 casas, e levou 2 anos com as casas já compradas, para toda a questão de vistoria, de papeladas ficar pronta para as casas poderem receber outras crianças. Sim, poderem atuar como uma instituição de verdade. Porque você lá. tem que estar de acordo com... Tem que estar regulamentado, Isso, né? de acordo com... As leis, burocracias de todo o país que tem. Romênia tem bastante. Às vezes Sério? Mais que aqui? Às vezes eu sinto que eu tô no Brasil. É mais que aqui? Eu acho que é igual. Igual, nossa. Deve ser ruim, lento e muita coisa. Moroso demais. Demais. Meu Deus. E durante nesse tempo já tinha as casas, tinha as 12 crianças, o Nathan e a Anka. E aí eu cheguei lá em 2020. Como foi sua chegada lá? Então eu queria, voltando então, pra como eu cheguei, tem que voltar em 2018, quando eu tava em Israel. Sim. Porque eu fui pra Israel pra ajudar num hostel, e aí eu vi que muita gente vinha da Romênia, da Alemanha, da Polônia pra Israel. Aí os caras falavam, tava lá em casa, eu falei, vamos pra Israel, vamos. Eu falei, mas quanto você pagou na passagem? 12 euros, 15 euros, 20 euros. Eu falei, caraca. Deixa eu dar uma volta também, vai? Eu também quero conhecer, né? E eu sempre tive o desejo de conhecer a Romênia, desde que eu fui pra escola de missões em 2013. Lá eles diziam alguma coisa sobre a Romênia? Porque na escola de missões, em 2013, eu tive que fazer um research project. Um projeto de campo. Certo. Tipo, como se eu fosse uma equipe missionária que ia pra Romênia. Uhum. E eu fui o líder desse projeto e eu gostei muito eu gostei do trabalho. Você foi pesquisar a Romênia. Isso, e aí eu senti o desejo de conhecer o país, até porque é uma língua, eles falam uma língua latina e... Talvez seja mais fácil.
E porque eu achei interessante, tipo, uma língua latina no meio de país eslávico, né? Tipo. Então eu sempre quis ir, e aí em 2018 eu vi a oportunidade, falei, eu vou lá. Achei passagem por 20 euros e de volta de Israel pra lá. Caraca, barato. Comprei, aí só faltava achar o lugar pra ir. E aí, então, como aí foi que você eu chegou nesse pesquisei lugar? na internet orfanatos cristãos na Romênia, achei o Finding Hope. Aí entrei em contato com o Nathan e falei, tô aqui em I am Israel. Junior. Yes, I'm Junior, I'm in Israel, I wanna go and visit Romania. E aí eu queria visitar a Romênia. Ele falou, não, pode vir. Eu vou ficar só 4 dias. Não tem problema não, pode vir. Passa os 4 dias aqui e aí você conhece. Aí eu fui pra lá, conheci, vi a casa, falei, caraca, meu, que lindo o projeto, eu quero voltar. Aí eu falei pra eles que eu quero voltar, mas quero voltar pra ficar mais tempo. E aí em 2020 eu voltei pra ser voluntário, só por 3 meses. Mas aí com o Covid, o que aconteceu? Tudo se fechou. Aí eu fiquei preso, literalmente, eu não podia sair. Não podia... Pode crer. Nossa, eu não tinha me tocado. Não estava nos meus planos. Não estava você ficar lá, era só 3 meses. E aí... Aí o Covid pegou vocês. Pegou lá, e eu acho que durante aquela primeira onda da pandemia eu era a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tava super feliz de ter ficado na Romênia. Sim. E aí, quando... Então, os primeiros 3 meses passaram, aí tinha toda a questão da quarentena, que foi no mundo inteiro, tipo, não saía de casa. Sair por nada. Aí quando acabou a quarentena, primeira quarentena, pela lei, eu tinha mais 90 dias para ficar na Romênia e depois tinha que sair ou decidir o que fazer. Sim. E aí, quando acabou a quarentena, o Nathan chegaram pra mim e falaram, Junior, se você quiser ficar com a gente pode fazer o seu visto de trabalho. Porque eles gostaram do meu trabalho. Aí eu falei, não, beleza, sem problema, quero sim. Nem titubeou, você... Não, falei, beleza, show. E aí a gente começou o processo, daí deu acabaram assim, os 90 dias extra que me deram na imigração, mas aí eu tive que sair da Romênia por 2 meses por causa do visto de trabalho, eu fiquei na Ucrânia por 2 meses. E aí depois deram um visto de trabalho e eu tô trabalhando lá. Então eu voltei pra Romênia em dezembro de 2020 e tô lá desde então, full time. Tempo inteiro integral. Agora. Integral. E aí o que aconteceu? Nesse tempo que eu tive que sair pra ir pra Ucrânia, nesses 2 meses, a gente recebeu 24 crianças. Nesse tempo que você estava fora, vieram 24 crianças. A gente recebeu as 24 crianças que encheram as outras 2 casas. Então, porque, como eu falei, a gente só tinha a primeira casa com 12 crianças e já tinha um lugar para as outras 2 casas. E aí eu estava no processo do visto de trabalho e sabia que a gente estava prestes a receber as outras crianças, e já na expectativa. E aí eu tive que sair e logo na primeira semana, quando eu saí, cheguei na Ucrânia, primeira semana o Nathan me ligou, Junior, a gente recebeu as 24 crianças já, numa leva só. Peraí, essas 24 crianças eram suas? Vieram do orfanato do estado, distribuídas em 2 casas, nas 2 casas. Só tinham 2 casas, isso. Aí de 24 dividiu um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Então 12 pra minha casa, era 11 na minha casa e 13 na outra casa. E entendi. Porque foi... Mas essa ideia de te registrar lá já estava incluso você assumir uma casa. Sim, já estava incluso. Porque foi... Quando eles fizeram o meu visto de trabalho, foi na ideia de eu assumir uma casa. Tudo mais. Aí você, na hora que... Assim, a ideia era assumir, aí já veio as crianças. Aí já vieram as crianças. Caraca. E eu tava na Romênia, eu tava na Ucrânia. Mas aí quando eu voltei em dezembro, então eu assumi a casa como um parente social. Sim. E aí começou o desafio, né? Porque as crianças tinham acabado de sair, viveram a vida inteira no orfanato. Qual que era a idade média das crianças que você recebeu? Que eu recebi na minha casa, a idade média é 12 anos. 12 anos mais ou menos. Porque tinha crianças de 10 anos. Qual que é a mais velha e a mais nova? A mais velha na minha casa agora, que estão já há 1 ano e 4 meses. A mais velha tem 17, ou o mais velho, o menino. Mais velho. E o mais novo tem 11. 11, Ele fez isso, ele tinha 10 anos, fez 11. E são só meninos. Só homens. 11 meninos. E então, aí quando eles chegaram, cresceram no orfanato, eles cresceram largados, não tinha ninguém. É diferente quando a criança, ficou lá 2, 3 anos e vem, aí você consegue introduzir a sua ideia, a sua cultura, tudo mais. Mas elas vieram já com costume, né? Uma bagagem de desprezo, tudo mais. E assim, eles não tinham nenhuma ideia de como uma interação social
normal funciona. Como é ser uma relação social saudável. Exatamente. Então, por exemplo, porque o que acontece? Nos orfanatos do Estado, as crianças são tratadas como se fossem pequenos filhotes de cachorro. Sério? O que você faz no filhote de cachorro? Você faz tudo pra ele. Você limpa o cocô, você dá comida na boca, dá comida, tudo. Como se fosse um cachorrinho, não é? Um animal de estimação, você faz tudo. Eles não têm autonomia. Não, e as crianças, o que eles faziam? Elas tinham gente pra apagar a luz pra elas, então elas até hoje elas não sabem apagar a luz. Tem que ficar apagando a luz depois. After them. Entendi. Depois deles, não depois é depois deles. Ele tem que apagar a luz. Depois que eles usam um lugar, eu sempre vou atrás deles e apago a luz. Tinha gente pra apertar flush the toilet. Apertar a privada? Isso, pra dar descarga. Eles nunca deram descarga. Não davam descarga. Que ótimo, hein? Gente pra arrumar o quarto deles. Eles nunca arrumaram o quarto. Nunca tiveram uma tarefa na vida. Mas é errado, assim. Nos orfanatos. Mas é errada essa visão do orfanato do Estado, né? Porque eles não criam autonomia na criança. Aí a criança. Por isso que dá ruim. Igual você falou, acabou lá, deu 18 anos, tem que sair. Não sabe fazer nada da vida. Porque sempre. O que acontece? A ideia dos orfanatos do Estado, eles falam, não, a gente vai trabalhar a responsabilidade das crianças, mas os funcionários, eles não estão nem aí para as crianças, porque eles desistem muito fácil. Tipo, já tentei e não vi nenhuma mudança, vou largar, vou fazer meu trabalho, ganhei meu dinheirinho e já era. Eles não se importam. Então, para as crianças, assim, foi a primeira experiência que eles tiveram de viver num lugar com estabilidade emocional, estabilidade física, no sentido de que eles não vão ser mandados embora. E era uma coisa que eles precisavam, porque eles nunca tiveram ninguém todo dia falando pra eles, vai arrumar seu quarto. Aí aparece o Juninho, vai arrumar seu quarto, irmão. E aí? Aí vou arrumar seu quarto. Agora é hora de dormir, 10 da noite, todo mundo na cama. Nunca tiveram ninguém. Pra falar, dar limites, né? Limites, responsabilidades e eles nunca tiveram isso. E hoje, agora eles estão comigo faz 1 ano e 4 meses. Hoje tá muito diferente. Não, ainda tem muita coisa pra mudar, por exemplo, a questão da luz. Até hoje? Até hoje, cara. Não apaga a luz. Fala igual meu pai falava, eu não sou sócio da Eletropaulo, irmão. Fala assim logo, ó. Hoje mas, por Enel, exemplo, né? eles dão descarga agora. Porque eles têm que limpar o banheiro, então... Eles limpam, eles têm tarefas. Como é que funciona? Tem que limpar o quarto. Então, por exemplo, agora a gente tem trabalhadores, eu tenho voluntários, a gente recebe voluntários pra ajudar com as crianças, até porque também a interação social pra eles é importante. E ter pessoas, eu acho que pra eles é importante o equilíbrio, porque agora no caso deles que eles têm alguém que tá ali pra eles, que se importa com eles querem essa pessoa sempre pra ela. Eles não entendem a questão de privacidade, a questão de espaço pessoal. Limites, de novo. Exatamente. E então, por que a gente recebe voluntários? Porque é bom para as crianças ter essa interação social e para entender também que existem pessoas na vida que elas vêm e vão. Que vão embora. Que não é ruim ter uma pessoa que chegou, você gostou e essa pessoa vai ter que seguir o caminho dela. Aprender a lidar com a perda, Com a perda. Então, elas hoje estão lidando muito melhor com pessoas que estão indo embora, que vêm e vão. Porque hoje elas entendem, existem pessoas que vêm e vão, pessoas que vêm e ficam. É porque elas, geralmente as crianças de orfanato, casa-lar, casa-abrigo, elas são geralmente carentes, né? Eu lembro uma vez na faculdade que eu fui numa casa-lar lá aqui em São Bernardo. Eu fui com uma amiga minha, então eles já entenderam que era casal. Né? Aí, eles viam muito carentes, tipo, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Cara, me parte o coração, tipo assim, eu sei lavar a louça, velho. Eles querem mostrar o valor deles. Cara, eu me senti muito mal. Pesado, cara, porque assim, eles, eu sei lavar a louça, viu? Olha, isso cara, mesmo, isso me parte o coração, é louco. E as crianças, eles são assim, eles querem se sentir importantes, querem se sentir valorizados. E toda vez que alguém ia embora, então, tipo, se alguém vai embora, eles sentiam que tá sendo abandonado, porque é o que aconteceu com eles no passado, certo? Exato, é só reprodução. Então, hoje, por exemplo, as minhas crianças, eu falei, eu vou pro Brasil, vou passar 1 semana, mas eu vou voltar. Tipo, a maioria deles tá ok. Você explica Eu explico. Mas eles sabem que eu vou voltar. Eu tenho um menino, o Florinho, que ele é bem grudento. Esse é conhecido, nosso. Nosso amigo. Esse é nosso amigo. Ele é bem grudento, bem amoroso e apegado. Então, ele foi o único que chorou quando eu fui porque eu fui... Chorou de novo, ele sempre né? chora quando alguém vai embora.
Mas assim, quando alguém que tá há muito tempo. Lá, irmão. Alguém que tá há muito tempo, não. Porque. Mas ele foi o único. Mas o chorar dele é porque ele já tem o attachment, a conexão. Sim. Ele não chora quando os voluntários vão embora, mas, tipo, quando saí, eu vim pro Brasil ano passado. E ele esse chorou, ano ele te ligou, lembra que ele te ligou? Ele te ligou. Ligou, e esse ano ele chorou de novo, mas, assim, agora eles estão começando a entender que é normal ter gente que, igual os nossos voluntários, eles vêm e vão. É normal na vida. A gente tem muita gente que, eu nunca mais vi meus colegas do ensino médio, por exemplo. Tem gente que vem e vai, conhece. Não é difícil pra você essa questão de vem e vai? Como é que é? Você já se tornou frio? Não é frio, cara. Como é que é, então? Não é frio, mas você... Tô brincando, eu acho que você aprende, nunca... Né? Você lida com... Você aprende com isso. Se você entende que é o seu propósito, você... Óbvio que dói, tipo, sua mãe tá aqui, seu pai tá aqui, mas dói, não é que dói menos. Eu tenho que achar a palavra. Assim, não é que eu não sinto saudade, é que você aprende a lidar com o sentimento. Porque tá no seu propósito. Aí você... É uma decisão que eu tomei. Então, por exemplo, ano passado ou retrasado? 2020, eu acho que foi 2020. Quando, acho que foi aquele, eu botei os stories da Clarinha lá, que ela entendeu que eu não ia mais voltar pro Brasil. Cara, ali partiu, hein? Então, eu chorei naquele dia, porque quando eu tava conversando com minha sobrinha, falando, ó, tio Ju agora vai morar na Romênia, eu só vou visitar o Brasil, e ela não tinha essa ideia ainda. Então, e essas coisas, lógico que dói, cara. Eu chorei naquele dia. É que você é pegado do seu sobrinho. Mas eu entendo que é um sacrifício que eu tenho que fazer, porque eu decidi viver esse estilo de vida. Eu decidi viver o meu propósito. E hoje, quando eu cheguei na Romênia, eu não fazia ideia de que eu ia ficar. Sim. Eu achei que eu ia ser só voluntário por 3 meses. Mas a pandemia te surpreendeu. Surpreendeu. Como surpreendeu todo mundo. E mudou, tipo, mudou muita coisa, sabe? Na minha visão de mundo, ou visão até mesmo de vida, porque... tudo que eu tenho, os meus talentos, eu vejo que eu tenho aplicado no meu dia a dia lá na Finding Hope. Então, eu tenho ensinado as crianças com música, por exemplo. Tem um garoto, Mihai, tá aprendendo a tocar violão. A gente tem gravado músicas, eu tenho tentado compor com as crianças pra... Você tem tentado usar o seu talento pra... Né, pra ajudar. E também porque, por exemplo, esse menino que toca violão, tem o nosso outro videoclipe no YouTube, You're Still the Same, é só eu e o outro rapaz tocando violão. Vou colocar os dois links, beleza. do Finding Hope e esse. E no You're Still the Same é o Mihai que tá tocando comigo. E ele era uma criança muito difícil, um adolescente, ele veio adolescente. Ele tem qual a idade dele hoje? 17 anos hoje. Ele é mais velho. Mas ele não é da minha casa, ele é da outra casa, mas ele sempre ele me tem como uma As referência. As casas são perto? A gente compartilha o mesmo front yard. Isso, o mesmo quintal. Sério? É um da outra? Isso. 2 casas e uma é mais separada. A casa do Nathan é em outro então lugar. As casas que eu vejo nos vídeos são essas duas. São as duas. A gente tá sempre junto. Então, ele, quando chegou, era um adolescente muito complicado, desafiador, não ouvia, não respeitava e fazia da sua vida um inferno. Opositor. Jesus. Do adolescente. E aí, um dia, a gente conversando com a psicóloga das crianças, porque as crianças têm que ter psicóloga. Tem psicóloga? Tem. E ela conversando com todo o staff, e ela... com equipe. Tá certo, staff. Ok. Pode ser staff, o pessoal entende. Ok. E a gente falando dele, aí ela falou, mas o que ele gosta de fazer? O que ele gosta? Eu falei, ele gosta de música. Ele gosta de cantar, tô ensinando ele a tocar violão. Ela falou, usa isso pra conectar com ele. Eu falei, beleza. Então comecei a usar isso e hoje ele me respeita, ele me ouve, eu posso falar com ele francamente e dar bronca e ele vai ouvir. Então ele mudou muito. Sim. Então, pelo poder da música. Então eu tenho usado os meus talentos pra servir aquelas crianças. Aprendi romeno. Você sabe falar romeno fluentemente? Eu não diria fluentemente, mas avançadamente. Avançadamente. Não fala nativo. Eu nunca estudei, né? Você foi em loco, né, no caso. Mas aí eu cheguei em 2020, mas eu morei na casa do Nathan da Anca só com as crianças deles. E as crianças do Nathan falam inglês, então eu não precisei aprender o romeno. Mas só de ouvir eles conversando entre si, comecei a entender. Aí quando eu voltei da Ucrânia em dezembro de 2020, nenhuma das minhas crianças falava inglês, porque chegaram do orfanato. Então eu tive que me virar. Começar a falar o romeno quebrado, mas falei agora, tranquilo. Entendi. E qual é a situação mais desafiadora que você encontrou lá? Tipo assim,
Eu imagino que foi tenso pra caramba, eu imagino que o negócio foi punk, porque assim, você foi pego de surpresa pela pandemia, pelo mundo, e que você ficou lá. Mas qual foi a situação mais desafiadora, desde esse período de 3 meses de experiência até hoje? Acho que o mais desafiador foi, deixa eu ver, começo de 2021, que primeiro foi logo o início, quando eu tinha acabado de voltar da Ucrânia, eu assumi a casa, estava sozinho, não a gente tinha outros trabalhadores, mas que não ajudavam muito. Então eu tava basicamente eu e um casal egípcio que eles vinham só por shifts, por turno, faziam um turno da tarde até a noite para ajudar. Eles não eram integrais, eles vinham de vez em quando. Vinham todo dia, mas tipo um shift, como um trabalho normal deles. Sim. Não eram parentes sociais, tipo, ele ajudava na cozinha e a esposa dele com a escola online. Desculpa. Mas o começo foi muito complicado, porque primeiro que o meu romeno não era lá aquelas coisas, então a comunicação com as crianças não era lá aquelas coisas. Segundo que não tinha o attachment, não tinha essa conexão com as crianças. E terceiro, que todas as crianças da minha casa e da outra casa estavam fazendo escola online e eu era o único que sabia botar elas online e manter elas online. Então eram 23 crianças. Na pandemia os pais aqui do Brasil tinham dificuldade com um filho ou 2. Aí você tava com 23 crianças em aula online. Aí, ó, você pai, você mãe, que achou que você estava passando dificuldades com o seu filho nas aulas online, não desmerecendo o seu esforço, mas esse cara aqui tava com 23 crianças fazendo isso. E foi muito estressante. Não duvido. Em plus, mais do que isso, no começo de janeiro de 2021, a gente teve um surto de Covid na casa. Dentro da casa. Na casa, e a gente teve que isolar uma parte da casa com as crianças, que estavam 4 crianças com Covid. Então, ao mesmo tempo, tinha escola online, Covid, aí eu peguei Covid, aí depois... Você pegou Covid? Peguei em janeiro de 2021. Não me isolei, não. Tava tudo na casa, não tinha o que fazer, tinha que fazer as crianças lá. E foi muito desafiador, porque tava num relacionamento também que era tóxico, e então todas as minhas forças eu me sentia como se eu tivesse nada pra dar, porque... Você estava esgotado mentalmente. Mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Vamos resumir, você estava com uma casa onde estava tendo pandemia e você tinha que dar aula online para as crianças, fazê-los ter aula online, teve um surto de Covid, você pegou Covid e você estava num relacionamento tóxico abusivo. Isso. Aí você estava esgotado física e mentalmente. Então esse foi o seu maior desafio, esse período. E não falava o romeno não falava o romeno nativo, o avançadamente. Mas sobrevivi. Sim. E isso... Então, hoje isso serve pra... Sempre que eu tô passando por uma situação difícil, eu só lembro daquele começo de 2021. Falo, cara, se eu sobrevivi os primeiros meses de 2021, eu consigo viver qualquer coisa. Tô bem pra caramba agora. Porque hoje, tipo... Eu consigo ter o meu tempo de folga, as crianças entendem privacidade. Outra coisa que elas não entendiam no começo era a noção de espaço próprio. Eu ia tirar o casal egípcio chegava à tarde, aí quando eles chegavam eu ia pro meu quarto pra tirar um cochilo, né? Das 7 da manhã até as 10 da noite não é impossível, né? Sim. Trabalhar todo dia. Aí eu ia lá pra dormir e chegava o Florim na minha porta. Florim. Junior. And then, pode falar. E aí eu ia lá e ele saía correndo, subia da escada. Vai dormir, né? Aí tive que começar a podar, sabe? Sim. Como é que você lidou com essa situação do Eles Florim? me viram bravo. Você ficou pistola com ele? Não fiquei pistola, mas eu comecei a explicar, This is my private moment. Isso. You gotta respect it. Você tem que respeitar. Isso. Mas eu falei em romeno. Sim. Como é que é romeno? Este momento meu privado. Trebuie să respect. O romeno latino é bem próximo do nosso, né? Dá pra entender o negocinho ali. Dá, yes. Dá é assim? Dá é sim. Então, e eu falando em romeno com ele, mas na época eu tava aprendendo ainda. Mas hoje eles entendem, hoje eles não chegam lá no meu quarto. Eles respeitam esse momento. Respeitam o espaço pessoal, respeitam o dia de folga. Nos primeiras semanas que eu comecei a tirar realmente meu dia de folga, sair, eles falam, mas por que você saiu e não me levou? Hoje eles entendem que, o Junior hoje é o dia de folga deles e nem vai aparecer aqui. Então, é uma pergunta boa. Como é que isso acontece? Porque você tá trabalhando na casa que você mora, né? E aí você tá lá,
segunda a sexta, trabalhando normalmente, aí sábado, vamos supor que fosse seu dia de folga. É sábado seu dia de folga? Quinta. É quinta seu dia de folga. Aí quinta do nada você simplesmente, entre aspas, tira o aventalzinho e fala, ó, não estou aqui. Como é que... Não, eles sabem que eu tô na casa, mas eles entendem que eu preciso descansar. Eles respeitam isso, cara? Respeitam hoje. Isso é interessante. Então, aprenderam isso. Então, às vezes, eu tô com fome, subo na cozinha pra comer, eles falam com as crianças de boa. Você não vai simplesmente... Sou um robô, não vejo vocês. Eu não trabalho hoje. Você fala com elas normalmente. Não, eu falo, brinco, às vezes até, tem que resolver pepino. Sim. Mas depois vou pro meu quarto ou vou pra ou sai, dá a volta. Vou jogar tênis ou sair pra um shopping, assistir cinema, alguma coisa assim. Então, e eles respeitam. Respeitam. Hoje, a minha vida, hoje, no sentido do trabalho, a gente tá criando a estabilidade que ainda não tá no ideal, mas tá chegando lá. Mas olha só, é interessante colocar isso. O Fine Hope, por si só, ele tem poucos anos. Tem 7, 8 anos. E eu tô lá 2 anos. E você tá 2, a sua casa existe há um ano e pouco. 1 ano e 5 meses. Então é tudo muito novo. Tudo. Então, eu acho que, assim, a minha visão, né? Eu acho que lá na frente, daqui a uns 5 anos, vai estar muito mais estabelecido algumas coisas, vai estar muito mais organizado. E aí, por exemplo, se você é o cara que é o host do negócio ali, você que é o cara que manda na casa, vai ter as suas regras e as crianças que virão outras, vão entender que é assim que funciona. As outras que vão estar lá já vão entender e vai colocar eles na ordem. Exatamente. Mas o que aconteceu isso com a gente, por exemplo. Porque o que acontece? Quando as crianças fazem 18 anos, os adolescentes, eles têm a opção, você quer sair, você quer ficar. Aí a gente Como é que funciona isso? Ele fez 18 anos, e aí? Quando ele faz 18 anos, ele tem a opção de querer sair do estado, de sair da tutela do estado. Sim. Então, mas a gente também tem a opção de, se a pessoa adolescente está estudando, está fazendo faculdade, está trabalhando, a gente eles podem ficar com a gente legalmente até os 26 anos. Como se fosse uma pensão, igual aqui o pessoal às vezes é pais separados, aí a criança tem direito à pensão até terminar a faculdade, por exemplo. Isso. Mas se não quer, a gente faz a papelada e o que a gente tem que fornecer é um plano de 6 meses em que a gente vai provar para o serviço de proteção à criança que esse rapaz, a gente já conseguiu um emprego para ele, tem uma casa, então a gente tem que fornecer 6 meses assim que ele sai da tutela do Estado, os 6 primeiros meses de vida dele fora do sistema, a gente tem que fornecer todo um plano, um suporte. Então, a gente de vida, a gente teve um adolescente que fez 18 anos, falou, não quero saber, não gosto daqui, não gosto de vida de família, quero viver minha vida, curtir. Como é que ele fez? Como foi a história dele? A gente tem um apartamento em Sibiu, numa cidade, o Neitão falou, você pode ficar lá por 6 meses de graça, a gente vai fornecer comida, procura um emprego, ele trabalha. Vocês ajudam ele a procurar emprego? Ajudamos, mas ele não quis saber de emprego. Aí passou 6 meses, agora tá largado. Sério? Não quis saber, ele nunca se conectou, ele acha que é legal você... Que pena, e hoje ele vive... solto, porque não quis. Mas aí ele abriu uma vaga, certo? Sim, aí entrou outra criança. Aí a gente só recebeu uma nova criança no dia 27 de dezembro do ano passado. No meu aniversário. Dia do seu aniversário. É. E o Kodrutz, ele tem 13 anos, fez 13 anos. Sim. Mas como as minhas crianças já estão acostumadas com o estilo de vida do Fine Hope, com o que eu... Com o que você prega ali, com você outorga. A adaptação dele tem sido muito mais fácil. Vai ser assim com porque ele vê as outras crianças como elas agem. O ambiente, né? E ele já tá se moldando ao ambiente. Então tá sendo muito mais fácil. E é legal porque a gente busca... Então, essa questão da estabilidade pra eles é muito importante. Sim. De ter alguém que tá lá pra eles e eles sabem que podem contar. E aí é legal que, por exemplo, quando essas crianças... Chegou esse Kodrutz. Chegou nosso amiguinho lá. As outras crianças estão há 1 ano e meio já, meio que na filosofia do Mauro Ivan Júnior. Já estão pegando o negócio. E aí ele já entende o ritmo. As crianças já meio que mostram, ou diretamente ou indiretamente, como o ritmo funciona. E o que eu quero falar é que assim, eles conseguem se ambientalizar mais rápido, exatamente, né? Exatamente, isso. Porque, por exemplo, uma coisa, a gente tava falando das dificuldades e o que tem melhorado. Levou, eu acho que agora... uns 6 meses pra gente conseguir criar uma rotina do sono das crianças, de que às 9h50 da noite eles têm que estar no quarto. Sim. E já, mas porque o que acontecia assim que eles chegaram,
às 10 da noite eles estavam todo mundo elétrico, agitado e não queria ir pra cama, não ouvia nada. Hoje, a gente começa às 9 da noite, tem uma rotina, eles sabem. 9 da noite, quem não tomou banho vai tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes, ligar pro sponsor, para os padrinhos dos Estados Unidos ou não. 9h50 todo mundo tá no quarto, silêncio, 10 da noite, tá todo mundo dormindo, todo mundo no quarto. Mas pra chegar nisso, no que a gente tem hoje, foram 6 meses de todo dia, vamos lá, vamos tomar banho. Você fica lá em cima dos caras. Persistência, estabilidade. Sim. 6 meses. E esse trabalho, o que acontece? Eu acho que a gente teve pessoas que estavam lá, que trabalharam, que estavam como trabalhadores, eles não duraram 2 semanas porque eles queriam resultados imediatos. Uhum. Mas esse trabalho... E aí isso aí reflete o Estado, né? A tutela do Estado que tipo, não quero, vai embora. Exatamente. E o que aconteceu? Esse povo não durou. Porque é um trabalho a longo prazo. É uma coisa que a transformação, a mudança não vai vir do dia pra noite. Sim. Ela vai vir com a persistência, com o dia a dia. A consistência do processo, né? Mas por isso que é a importância de você existir lá, né? Você e o Nathan, o cara que é o pai de família, porque você não pode sair. Você pode ter saído, não querer mais. Sim. Mas se você se compromete com aquilo, você quer fazer funcionar. E aí você se doa de verdade, né? Aí tem aquela frase que tudo que te dá atenção cresce. Né? Tudo evolui, desenvolve. Acho que é nessa pegada, né? E isso tem me ajudado muito hoje em dia, assim. O meu nível de estresse tá muito mais baixo do que no começo do ano passado. Eu lembro que você às vezes ficava pistola do nada, ligava pra você, tava xingando não, né? Xingando. Eu tô brincando, né? Bravo, esbravejando com eles porque eles não estavam respeitando, e aí você falava em romeno, eu falei, deu ruim. Quando eu falei em romeno, quando eu não falei em romeno é que deu ruim. Não, mas hoje tá, assim, o nível de estresse, o nível de trabalho tem diminuído, então eu tenho focado mais em gerenciamento também, porque a gente recebe voluntários, então eu fui colocado, sou o braço direito do Nathan e da... Você foi promovido. Ó. Não queria isso, porque é mais trabalho. More job? É mais trabalho, more work. More work. More work, job não, more work. Yes. Então eu tô como gerente geral das 3 casas, tem que... Toda a questão de staff, de trabalhadores, eles se reportam a mim. Sim, você tem que organizar tudo isso, gerenciar essa galera além das toda. crianças, então eu continuo sendo o pai dos meus meninos, das minhas crianças. Pera, só uma perguntinha aqui, em off. Em off? Cadê o off aí? Você recebeu uma promoção e você recebeu um aumento de salário. Então tá bom, né? Porque dupla jornada, né? Cuidar das crianças e gerenciar os caras que estão lá. Não, recebi. Então tá bom, tá tudo certo. Eu já tô no Brasil por como? Como é que ele tá aqui, né? O cara é barão, né? Ele é barão da Romênia. Mas, não acho que também não. Ele é o novo Conde Draco. O velho da não pode ser o velho da laje, não. Lá tem, ele é velho da montanha. Mas, então, todo o gerenciamento dos voluntários, do staff, mais a parte de divulgação do website, a parte de posts no Facebook, tudo isso tá passando por mim. Então a gente ainda tá no processo de estabelecer uma equipe. Sim. Porque hoje a gente tem o quê? A gente tem estabilidade com relação à vida familiar, com relação às crianças, entendendo que eu sou o chefe, eu sou o pai, elas têm que me ouvir, e elas sabem que eu vou estar lá para elas sabem que eu não vou embora. Mas agora a gente tá num processo de estruturação de staff, de equipe, porque encontrar trabalhador que esteja disposto a viver esse estilo de vida de você... Mas esse trabalhador, ele é voluntário ou não? Não. A gente tem voluntários que estão lá, tipo, no visto de voluntário eles não são pagos, mas estão lá e ajudam 5, 6 horas por dia. Mas os trabalhadores assalariados trabalham. Mas esses trabalhadores não são os pais. Não. Eles são só como se fossem tios. Isso. Mas estão lá, eles moram. Então a gente tem... Eles moram lá. Eu sou o parente social. E a gente tem o Jonathan, que na outra casa, junto com o Christy. E o Azerbaijão, que é o rapaz do Azerbaijão. E por que você fez essa cara aí? Christy, você deu... Tá quase fora, mais fora do que dentro. Entendi. Mas... Tudo bem. Assunto interno. Mas a gente tem 4 staff. E um deles é o Azerbaijão. É o Nico, o nome dele. Você chama ele de Azerbaijão. É porque ele é do Azerbaijão. Entendi. Ele é muçulmano. É o rapaz. É muçulmano, E a gente tem 4 staff, 2 pra cada casa. Sim. Porque eu não tenho esposa ainda. Sim. Então, a gente tem eu e o Azerbaijão, então a gente mora na minha casa. E na outra casa o Jonathan e o Christy. E aí a gente tem os voluntários, que a gente recebe
alguns voluntários vêm, eles ficam 2 semanas, 3 semanas, Igual outros você foi de ficam 3 meses. E depois... Isso. E aí a gente tem voluntários fixos que... Um senhor que veio dos Estados Unidos com visto de voluntário. Que eu sei que esse cara é do Ken. vídeo. eu vi ele. É o carinha do violão. Do violão? Toca violão, o senhorzinho? Não, aquele dele é o Dale. Ele era o capelão, mas ele voltou para os Estados Unidos. Ah, sim. Mas é outro americano. Tá. Ele tá lá também como voluntário fixo, então ele vem todo dia, mas não cria Não cria um attachment com as crianças. Um vínculo, ele só tá lá pra ajudar. Isso, então... Mas a gente tá tentando agora estabelecer... Porque a minha ideia é ser o parente social e trabalhar mais com a questão de divulgação do trabalho, até porque hoje a gente tá com a frente também de refugiados, a gente tá recebendo Isso que eu queria refugiados. falar. Então a gente tá tentando expandir, Uhum. porque com a expansão a gente quer que as pessoas vejam que é algo que vale a pena servir e dedicar tempo, Sim. e dedicar dinheiro, e dedicar talentos, porque as crianças precisam. Sim. E agora, além das crianças, a gente tem os refugiados precisam. Sim. Então a gente precisa de material humano também. Bacana. Hoje. Vamos falar do refugiado agora, então. Romênia é divisa com a Ucrânia. Ucrânia, todo mundo sabe que está passando por uma guerra civil com ela e a Rússia por disputa de território e N coisas lá. Né? Tudo tá rolando lá. E aí entra a Finding Hope. Finding Hope tem como ideia acolher crianças, mas agora vocês estão acolhendo os refugiados. Isso. Como é que tá rolando esse negócio aí? Tipo, vocês estão na divisa de uma guerra vizinho ali, aconteceu alguma coisa, algum perigo, não? A Rússia não vai invadir a Romênia. Não vai porque eu acho. vocês são da OTAN, né? Da OTAN, né? Isso. Então, Mas o e que como é que é essa acontece? questão dos refugiados? Explica como Ok. foi o primeiro refugiado, por exemplo. A gente tem contatos, então o Nathan ele tem contatos com pessoas que trabalham em causas tipo a Red Cross, a Cruz Vermelha. Sim. Então, e surgiu a necessidade, o Serviço de Proteção à Criança falou, a gente tem refugiados que estão precisando de abrigo e perguntou, vocês têm lugar? A Nathan falou, tem, e a gente vai fornecer lugar para eles. Então, os primeiros refugiados, na verdade, eles tinham já vindo da Ucrânia, eles estavam em Sibiu, e não tinha ninguém para acolhê-los, e aí um dos nossos contatos ligou e perguntou, Nathan, você tem como acolher? São 2 casais e 4 cachorros. Uhum. Pera. 2 casais e 4 cachorros. 2 casais casados. E o pai, a mãe, e a filha e o in-law. E o genro. O genro. Como é? E os 4 cachorros. 2 pastores alemães e 2 Lassie, sabe? College. Olha. Então os primeiros 8 refugiados, 4 humanos e 4 animais, Entendi. foram eles e a gente abriu a casa pra eles. E aí depois disso o Nathan começou... O Nathan porque eu não pude ir porque a minha carteira de motorista tá vencida. Sim. Por isso que você está Por aqui. isso que eu tô aqui no Brasil. Ele está aqui porque a carteira dele venceu e ele não pôde ir lá renovar e pegar a galerinha na border. Na fronteira? Na border. fronteira. Eu falo inglês, irmão. O pessoal fica desmerecendo o meu inglês. Olha isso. Já tô confundindo já. Nathan started going to the... O Nathan começou a... Começou a ir até... Teste de inglês. O Nathan começou a ir até a fronteira. Yes. Traduzir, viu? And then he crosses the borders and go to a meeting point. Atravessava a fronteira e... He went to a meeting point. Ponto de encontro. Meeting point. Ok, então, o que ele fez? A gente tem a nossa van, a gente foi no mercado, comprou, não sei, eu acho que 5 mil euros, 1.500 Cara, eu vi euros que você estava com o carro. Você estava lá pegando. Sim. O carrinho tava. Eram, sei lá, uns 10 carrinhos mais, sei lá. 4, eu acho. Mano, não é carrão, né? O maior carrinho, tipo atacadão, um carrinho grande. Sabe? Mas era enorme. Eu falei, que gente tá tanta comida assim? Porque eu não tinha sacado que era pra refugiado. Aí a Renata falou, eles não estão refugiando a galera? Não estão recebendo refugiado, quer dizer? Então pode ser que seja pra eles. Aí eu me toquei, verdade. Né? Faz então sentido. A gente comprou, acho que 1.500 euros de comida, de coisa, e levou tudo pra fronteira. Pra o pessoal entender que 1.500 euros no leste europeu é muito dinheiro. É tipo 5 salários mínimos. 1.500 euros, é 5 salários mínimos. 5 meses de um ano de uma pessoa, trabalhador normal. Então é muito dinheiro, pra pessoal entender que é grana. E ele foi lá, levou,
deixou os alimentos no lugar onde eles estão recolhendo e distribuindo para a região e trouxe mais refugiados. Aí vocês deixam comida e Deixa comida pra gente, é deixa comida pra gente. E isso já aconteceu. Ele já foi pra Ucrânia por 4 vezes. Uhum. Uma vez ele foi pra Moldávia também pra trazer refugiados. E tem gente lá também. E na sexta-feira agora que vem de novo, tá indo de novo. Na outra semana vai de novo. Ele tá tentando ir uma vez por semana ou a cada 2 semanas. E é uma viagem longa, são o quê? 400 quilômetros. Bastante, cara. 5 Não, horas 9 horas, cara. Porque não é rodovia, é via... É via normal. Tipo, tem parte de rodovia e tem parte de mão dupla. Uhum. Então, 9 horas ida, 9 horas volta. Nossa. Mas a parte da fronteira, 3 horas de trânsito Porque, até você passar. tá um caos lá. Passport control. Sim, então, controle de passaporte e tal. E aí ele falando nas live streams, né, da Fighting Hope, quando ele tava na fronteira, você vê a fila de pessoas querendo entrar. Sim, eu vi. É muito triste. E como começou essa guerra, começou no inverno, então, primeira leva de refugiados, eles estavam enfrentando um frio de -10, e lá Na numa rua. fila de 10 horas na fila lá, sem ter nada. Então, a segunda vez que o Nathan foi pra Romênia, ele levou a van cheia de cobertores. Sim. Cheia, lotada, assim, não tinha nem espaço pra mais nada. Então, a gente tá tentando ajudar o máximo que pode. A gente é um ministério pequeno, uma associação pequena, não tem um global reach, o alcance global, mas como até o tema dessa conversa, a questão de missão, de servir, a nossa missão é servir. A gente, mesmo que saia da nossa especialidade, mesmo que saia do nosso foco, a gente não pode fechar o nosso olho para o que está acontecendo. Então, Exato. a gente aumentou um pouco o trabalho, sim, mas faz parte. Porque, de novo, se você entra no campo de missões, a sua ideia é servir. Então, independente de, assim, é igual, de novo, fazer a assimilação com o Médicos Sem Fronteiras, que para mim também é um projeto missionário, vamos dizer assim, né? É interessante que, independente, qual que é o caso? Por exemplo, a Ivina contou aqui que teve os alagamentos lá em Petrópolis aqui. Vamos lá. Quem tem especialidade, porque eles fazem todo, pra você trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, eles fazem todo uma anamnese, faz toda uma entrevista pra saber se você pode com isso, pode com aquilo. Por exemplo, às vezes você vai conseguir estar no local de calamidade pela chuva, porque seu psicológico tá ok, mas em questão de guerra civil você não pode estar. Então eles meio que filtram quem vai, qual é a equipe que vai. Então vai ter casos de alagamento, igual foi Petrópolis no começo do ano, e vai ter casos de guerra, por exemplo, lá na Síria, que tá rolando, e você vai ter que ir lá e... Não importa de onde seja, é servir. Acho que o papel, a ideia do Fighting Hope e do Médicos Sem Fronteiras é servir. E o legal é que a gente, por exemplo, a gente tá com os refugiados que estão com a gente, eles agora estão se envolvendo com o nosso trabalho. Isso então, é legal. A que tá na casa do Nathan, ela ajuda a cozinhar, ela ajuda a limpar a casa, ela brinca com as crianças. A gente tem 2 outras refugiadas que vêm, a gente traz, elas estão em Sibiu, porque a gente não tem um apartamento em Sibiu, mas a gente traz elas todos os dias, aí ajudam a gente a fazer a comida para as nossas crianças, a limpar a casa, a brincar com as crianças. Até porque, se você pensa no psicológico delas, né, dos refugiados, pô... Abaladíssimo, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo. Tá tudo lá, e aí chegar numa cidade, não conhece ninguém, não fala a língua, e não tem nada para fazer, você vai entrar em depressão. E aí, então, a nossa ideia, a gente também tá dando um propósito para elas. Sim. Porque a maioria são mulheres, porque os homens estão proibidos de sair da Romênia. Então a gente tá tentando ajudar a dar um propósito, entendeu? Sim. E elas, pelo menos algumas das refugiadas estão falando, tipo, ela gosta muito do nosso trabalho, quer se envolver e tá gostando do que a gente acha muito importante o que a gente faz. Então, é algo gratificante. O trabalho, é muito trabalho? Mas compensa. Eu ver as crianças crescendo e se tornando adultos, crianças, vendo-as crescendo e se tornando pessoas que respeitam a autoridade, sabendo se inserir na sociedade, né? Isso me deixa orgulhoso de vê-las assim, respeitando, de vê-las pedindo coisas, de vê-las tendo responsabilidade e, às vezes, arrumando o quarto sem eu pedir pra arrumar, ou essas coisas assim, são coisas que falam, o trabalho vale a pena. Tem dias ruins, tem dias péssimos, mas tem dias excelentes. Então eu acho que faz parte da vida, os ups and downs da vida. E... os altos e baixos da vida, gente? Você falou ups e... eu achei que... Sorry. Não, os altos e baixos, isso.
Legal, cara. Então, eu acho que é muito gratificante. E agora ver também o trabalho com os refugiados e vê-los também felizes, sorrindo, mesmo sabendo o que eles estão passando, isso pelo menos diz pra mim que o que a gente tá fazendo tá caminhando na direção correta. Uhum. Porque a gente tá lá pra servir, eu tô lá pra servir, se for parar pra pensar, tipo, no meu caso, eu tenho, como estou no cargo de gerente, de boss, de chefe, eu sempre sou o primeiro que tem que abdicar de tempo livre, o primeiro que tem que abdicar dos meus direitos. Já diria o tio Ben, quanto maiores seus poderes, maiores serão suas responsabilidades. Isso aí. Então, mas eu faço isso com alegria, eu não tenho nada do que reclamar, e hoje eu posso dizer que aquele jovem de 18 anos, de 17 anos, que terminou o ensino médio, que estava buscando encontrar o propósito, hoje eu encontrei. Eu sei o que eu quero e eu sei que eu tô fazendo aquilo que eu nasci pra fazer. Que legal, cara. Você contou sua trajetória de início perdida, né? Tipo, não sabia se ia fazer uma faculdade ou isso ou aquilo. E hoje você se enxerga como, cara, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Não estou aqui à toa, né? Isso mesmo. Cara, bacana. Muito bom. Por mais que eu conhecesse a sua história, é bom conhecer um pouco mais. Porque tem os pormenores que a gente não sabe, né? Resumiu bastante. Resumi bastante. Resumiu bastante, exato. Pra caber no podcast. Quanto tempo de podcast já? 1h10. 1h10, é bastante. Passa rápido o tempo aqui. Mas é isso, cara. Ô, louco. Cara, todo mundo fala isso. Nossa, já passou tão rápido. Passa rápido, deixa assim. 1h10 de conversa. Mas, cara, obrigado pela sua disposição. Uma vez que você está aqui de passagem, literalmente, você vai embora segunda-feira? Isso. Segunda-feira, então o podcast vai sair não na próxima segunda, nem na próxima quarta. Na outra, você vai estar na Romênia, você vai assistir. Mostra pro pessoal assistir lá, faz eles aprenderem português. Nathan vai ficar feliz que eu falei do Finding Hope no podcast. Isso. Ele não vai entender nada, mas... Eu vou dizer que eu falei no podcast, se ele que, ó... pô. Como eu posso falar pro Nathan vir aqui, vai, em inglês. Nathan, you can come here. Nathan, you can come here. In Brazil. In Brazil, in my house. And I will interview you. Como é que é? And I will interview you. I'll interview you. Yes. Você vai entrevistá-lo. Isso. Esse eu sabia, você não sabia falar. O Victor vai traduzir pra você. Isso. Mas cara, legal. Que bom saber, que bom entender, porque, igual eu falei, às vezes o pessoal não sabe o que é missionário, às vezes o pessoal não sabe o que faz, por exemplo, o missionário. Ou então, tem missionário, no seu caso, você está lá fixo agora. Uhum. Mas tem missionário que, por exemplo, vai pra África, vai pra regiões mais carentes, mais difíceis, né? E eles fazem um trabalho legal. Que não é só, às vezes tem essa questão da religião, de falar, do cristianismo, mas não só isso. Mas de trazer um senso, né, de vida, que nem essas crianças. Elas não tinham um senso, não tinham um propósito, não tinham nada. E talvez não, com você lá, isso vai acontecer, né? Eles vão entender, por exemplo, vão ver ter você como referência, igual o muçulmano que ele via em você uma pessoa, ele tinha um estereótipo seu, um preconceito seu, e aí ele viu você. Obviamente, não é uma criança que está lá, mas ele é uma pessoa que vai ver em você um estilo de vida, uma atitude que vai fazer com que ele repense algumas coisas. E assim, ele é um adulto, e pode mudar também, mas eu espero isso mais as crianças, né? De verem você ali, porque eles geralmente não têm uma referência de pai, de mãe, disso e aquilo. E aí eles veem você e, poxa, é esse cara que tá fazendo isso aqui. E por isso que é importante você estar ligeiro e esperto pra não fazer besteira. Yes. Porque eles vão querer seguir o que você faz. Igual o Florim. Vai seguir você no quarto. O Florim, é verdade. Florim é um cara bacana. Florim é da hora. See you, Florim. Você fala inglês, cara. Nevedem, Florim. Nevedem, Florim. Nevedem. And we'll see each other. Isso, eu vou te ver depois. Isso, a gente vai se ver. Muito bom. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade de fazer parte do podcast. Te convido para mais vezes quando você vier aqui, a gente grava de novo, fala de mais coisas pra gente desenrolar aqui esse papo. Beleza. Obrigado de novo, obrigado por todos. Gente, se vocês gostaram desse podcast, eu já convido a você a curtir, comentar, compartilhar. Se você conhece o Juninho, manda mensagem. Se você no comentário aqui, vou colocar os 2 links do vídeo de novo. Se você quiser mandar uma mensagem pro Juninho, manda aqui nos comentários também que ele vai ver. E esse podcast vai estar disponível no dia seguinte, vai ser lançado na quarta, e na quinta-feira vai estar no Spotify. Diga. O Finding Hope tem pessoas que fazem doações, tem algum tipo de forma como as pessoas podem ajudar. Se quiser se conectar, podem entrar no website findinghopeministries.org. .org. Isso.
Então, se dá pra... Fala aqui pros caras. Pra vocês, ok? Finding... findinghope.org. E lá explica qual é o nosso approach, como a gente trabalha, e fala de algumas das crianças que a gente tem. E se alguém quiser se envolver, apadrinhar as crianças, o que é o apadrinhamento? Na verdade, a gente não é nem mais... Não é a questão do dinheiro, a questão do relacionamento, o apadrinhamento que a gente... Nossa visão de padrinho é a criança desenvolver um relacionamento com alguém que se importa com ela, que doa tempo, que doa atenção, dinheiro, e isso ajuda muito. O Florinho é um dos exemplos. Amo o padrinho dele dos Estados Unidos. É, cara. E ele conversa com o padrinho normalmente? Conversa, a gente faz ligação de vídeo. Ele fala inglês? Eu falo inglês e o Florinho tá... Que legal, cara. Eu não sabia dessa possibilidade de você apadrinhar uma criança, mesmo não falando a língua dela. Isso, não, a gente faz e traduz. E assim, para as crianças é muito gratificante. Na verdade, eles amam ter alguém que se importa com eles e que nem conhece. Então, lá no site tem a opção de Sponsor a Child, que é apadrinhar uma criança. E também, mas se quiser saber mais do projeto, pode também mandar mensagem no Finding Hope Ministries no Facebook. A gente tem o Facebook, tem o Instagram. Pode mandar no meu Instagram pessoal, MaurivanJR. E é isso. Você não vai achar muitos Maurivans lá no Instagram. Com M no final ainda. ainda. Maurivan com M no final. Você não vai achar muito. É um nome raro, tá? Aí você vai... MaurivanJR é o único do mundo. Então você vai achar lá Maurivan Júnior. Vou pedir pro Daniel fazer edição, colocar aqui no CGI que fala? Sei lá. É que seja. Vai estar aqui, sei lá onde vai estar. Ele vai colocar pra gente o Instagram do Juninho e a gente vai conseguir fazer isso aí. Então, se você tem interesse de ajudar de alguma forma essa instituição, vai lá no findinghope.org e apadrinha uma criança, busca saber também do projeto para saber se faz sentido com você, porque não adianta você simplesmente fazer e não fazer sentido, senão você vai querer apadrinhar uma criança, porque nós falamos aqui e não faz sentido para você e você não ajudar, você não vai estar ajudando, você vai estar se atrapalhando e atrapalhando a pessoa. Então, se conecte primeiro, faça aquele, tenha o feeling, tenha o sentimento, sentir, querer estar aqui. Então aí você faz isso e aí você pode ajudar de alguma forma, tá bom? Isso aí. Então é isso. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Amanhã no Spotify, no dia seguinte Spotify. E Spotify, Deezer, iTunes, all the platforms. Isso aí. Todas as plataformas vai estar lá, tá bom? Fiquem bem, um abraço e até mais. Vai pedir indicação de... Indicação do quê? De alguma coisa, do convidado? Já é verdade. Geralmente aqui nós não fizemos um roteiro. Geralmente eu faço um roteiro com todos os meus convidados. Só que como você foi uma pessoa surpresa, então não teve roteiro e rolou muito bem sem roteiro. Eu costumo falar no final para o convidado indicar alguma coisa, uma atividade, um hobby, um livro, um filme, algo que faça sentido para você, que fez sentido para você, por exemplo, como missionário, ou não precisa nem ser como missionário, mas na vida pessoal, que fez sentido para você e que você gostaria que as outras pessoas também tivessem essa possibilidade de conhecer. Uau. Difícil a pergunta? Qualquer coisa. Algo que faz sentido pra mim, uma atividade. Fez sentido pra você, isso faz muito bem pra mim. Livro, filme, série, página no YouTube, no Instagram. Um filme que eu gostei, eu assisti, acho que Shazam. Shazam? Yeah. Pô, verdade, porque Shazam... Ele é um menino órfão. Ele é um menino órfão. E, na verdade, ele não tinha um conceito de família, e no final você vê que ele criou uma família e é legal. Eu assisti esse filme primeiro com as minhas crianças e tem, ele luta com os demônios no final, eles vencem os demônios como uma família, eles vencem o mal com o bem, sendo pessoas que, na verdade, juntos, dependem um do outro e se ajudam. E tem toda essa questão de órfão, porque a casa da família do Shazam, do filme, na verdade é parecida com a nossa, o casal que tá lá, eles é foster care, né, nos Estados Unidos. Uma casa de família, eles pegam as crianças órfãos e ajudam e tal. Então, eu assisti esse filme com as crianças e elas gostaram muito, porque eu acho que eles conseguem se relacionar, eles se viram ali, né? Se viram ali, então eu acho que é um filme legal até pra... Boa, verdade. Então, assista o Shazam, vai fazer o sentido pra vocês, vai entender um pouquinho do que é o Finding Hope, com toda a peripécia de um filme hollywoodiano, mas... Fique com essa dica, então. Não, agora sim, Vitor. Posso me despedir? Agora sim, gente. Obrigado. Agora tá no ok, né? Muito obrigado mais uma vez. Curtam, compartilhem, comentem. Façam o que vocês bem entenderem.
e mandem essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis, porque talvez elas precisam entender e saber o que é isso, tá bom? Um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia. Tchau, tchau.